Devocional diário de hoje com o tema: não fuja do diabo, mas fuja do pecado. O diabo, irmãos, não é para a gente fugir dele, não é para a gente ter medo do diabo, mas sim ter medo do pecado. João capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Aqui, irmãos, esse versículo deixa claro que o diabo não tem poder para tocar as nossas vidas, a não ser que a gente dê legalidade, a não ser que a gente dê uma liberdade. O pecado é como se fosse uma chave e uma porta. Se nós não tomarmos cuidado, nós abrimos a porta para o diabo. Mas quando nós não pecamos, quando nós conservamos a nossa vida no Senhor e nós somos nascidos dele, o maligno não tem poder para nos tocar. Então, irmãos, nós não devemos fugir do diabo, mas sim fugir do pecado. E eu vou mostrar para os irmãos onde a Bíblia me diz sobre isso. Primeiro em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago me orienta e orienta os irmãos que primeiro a gente tem que se sujeitar a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí diz: resistir o diabo, resista o diabo, e ele vai fugir de vós. Ele foge de nós, nós não fugimos dele, nós resistimos o diabo, e ele tem que fugir de nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que quando Jesus é tentado no deserto, lá não diz que Jesus fugiu do diabo, não. No final, depois que Jesus vence a tentação do diabo, a Bíblia diz que o diabo se retira, o diabo ele se afasta de Jesus, porque Jesus resiste o diabo. Então nós temos que resistir o diabo. O diabo não é para a gente fugir dele, mas sim resistir. Por quê, irmãos? Hoje, infelizmente, muitas pessoas dão um poder a mais para o diabo. Dão um poder a mais, um poder que ele não tem. Quantas pessoas hoje dão um poder além do que ele tem, dão um poder a mais do que o diabo tem? A Bíblia diz para nós resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Já com o pecado é o contrário. Nós temos que resistir o diabo, mas com o pecado nós temos que fugir. Já diz em 1 Coríntios 6, 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, Coríntios, aqui Paulo, ele me instrui a me fugir da prostituição. Então, o diabo eu resisto, mas o pecado eu fujo. Porque o pecado ele tem o poder de abrir as portas para o diabo. Então nós temos que ter mais medo, na verdade. Nós temos que ter mais receio, na verdade, do pecado. Porque se nós não pecarmos, o diabo não tem poder para nos tocar. E eu vou repetir o versículo que eu comecei, João capítulo 5, versículo 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Vai acontecer como o Salmo 91: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser nem atingido. Por quê? Porque nós não damos legalidade. E aqui o pecado que eu digo não é só o tropeçar, porque tem diferença de pecado e de iniquidade. O pecado que eu digo não é aquele pecado que a gente faz sem intenção. Muitas vezes nós erramos, e erramos mesmo, né? Não tem como eu falar que eu nunca pequei, que eu nunca errei. Na verdade, se eu falo que eu nunca errei, eu já estou pecando, eu já estou mentindo. Mas quantas vezes nós erramos, mas erramos inconscientemente. Nós erramos sem premeditar aquele erro. Nós erramos como se fosse um tropeço. Há diferença, irmãos, de iniquidade e de pecado. O pecado, né, em si é como se a gente estivesse em uma ponte e ali da ponte alguém me empurrasse. É um pecado. Eu não se joguei, mas alguém me empurrou, aí eu caí. E agora a iniquidade é como se eu estivesse em cima de uma ponte e eu se jogasse da ponte. Eu quis se jogar. Então o pecado premeditado se torna, na verdade, um pecado, é uma iniquidade. E a Bíblia também diz em Isaías 59 que o pecado ele faz com que o Senhor vire o rosto para nós. Mas a iniquidade, deixa claro lá, divisão de pecado e de iniquidade. Mas a iniquidade constrói um muro entre nós e Deus. E Deus não tem como ter acesso mais a gente através da iniquidade. A iniquidade é quando a pessoa já fica com a mente cauterizada. Ela já peca porque ela gosta, ela já peca sem temor, ela já peca porque ela gosta de pecar, ela não quer largar aquele pecado. Aí se torna, irmãos,
uma legalidade, isso aí abre porta para o diabo. Então aquele que é nascido de Deus e não peca, não pratica iniquidade, e de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Então, irmãos, tenha mais medo do pecado. Fuja do pecado, fuja do pecado. Do diabo não é para você fugir. O diabo é para você resistir, o diabo é para você resistir e ele vai fugir de você. José, quando estava na casa de Potifar, José foge da mulher de Potifar. Ali José fez certo, fugiu da mulher de Potifar, fugiu do pecado. Mas se fosse o diabo, José teria que resistir. Como Jesus resistiu lá no deserto em Mateus capítulo 4. Então, fica essa palavra, esse devocional para você. Lógico que tem muito mais, esse assunto é muito mais abrangente. Não tem como a gente falar só em 6 minutos, 7 minutos. Mas o que eu queria deixar para você registrado é que você não deve ter medo do diabo, mas você deve ter medo do pecado. Fuja do pecado, mas resista o diabo. Conserve o teu coração no Senhor. Não peque, e o maligno não tem poder para te tocar. Não tem poder. Mesmo que ele tente ferir a sua mente ou dizer para você que ele tem um poder que ele não tem, você resista a ele. Fale, diabo, você não tem o poder que você está querendo me passar, que você tem. Você não tem poder para me tocar, porque a palavra diz que aquele que é nascido de Deus, que não está em pecado, não está em iniquidade, você não tem poder para tocar. Então o diabo não tem poder para tocar na sua família, o diabo não tem poder para tocar nos seus filhos, o diabo não tem poder para tocar no seu esposo, no seu cônjuge, o diabo não tem poder para tocar em você, se você não estiver em pecado e você estiver conservando a sua vida no Senhor. Deus abençoe seu dia e sua semana em nome de Jesus.